Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurat. Hoje a gente traz o tema sobre transformação digital na engenharia de infraestrutura BIM e novas tecnologias com a Priscila Coelho Cordeiro. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês. O meu nome é Renata, eu sou arquiteta e atuo como Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurat. E para você que está chegando agora aqui na Zigurat, essa é a sua primeira Masterclass, eu gostaria de apresentar a instituição para vocês. A Zigurat é uma instituição de ensino online com mais de 20 anos de experiência, voltada à formação profissional para profissionais de engenharia, arquitetura, construção e tecnologia, com enfoque em inovação, transformação digital e sustentabilidade. A nossa sede está localizada aqui em Barcelona. Nossa comunidade global conta com mais de 20 mil integrantes, de mais de 120 nacionalidades, além de um corpo docente internacional ativo no mercado, que também está espalhado por todo o mundo. Essa Masterclass de hoje é um oferecimento do nosso Master em BIM Management para infraestruturas e GIS, e por isso eu gostaria de convidar o meu colega Eduardo Pinheiro para falar rapidamente para vocês sobre esse Master. Edu, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e todas. Então, falando brevemente sobre a questão desse Master em BIM Management para Infraestrutura e GIS, ele vai ter início agora em novembro, no dia 10, né? E nessa formação nós vamos abordar a metodologia BIM em todo o ciclo de vida da infraestrutura, dos 3D ao 7D, ou seja, tanto na parte técnica, com a utilização do software BIM, mas também a nível de gestão e implementação dessa metodologia, tá? Daí a importância aí dos 5 blocos, que vai ser desenvolvido toda a formação, tá bem? Caso vocês queiram informações sobre detalhes do Master, é só entrar em contato conosco através do QR Code que está aí na tela, tá bem? Lembrando também que são aulas ao vivo semanais, tá? Muito obrigado e uma ótima Masterclass para vocês. Obrigada, Edu. Daqui a pouquinho eu vou deixar o link também no chat, se alguém quiser mais informações e não conseguiu escanear o QR Code, é só entrar pelo link. Agora, gostaria de chamar a Priscila. A Priscila é nossa alumne, ela estudou aqui na Zigurat, ela é engenheira civil, mestre em construção civil, tem um MBA em gestão empresarial e atualmente é líder de engenharia digital de ferrovias na Vale. Por isso ela está aqui hoje para contar um pouquinho dessa trajetória dela na Vale, como foi essa implantação, né, essa transformação digital liderada por ela. Priscila, sempre um prazer te receber. Passo a palavra para você. Obrigada, viu, Renata? Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada também, Eduardo. É realmente uma grande satisfação, né, estar aqui nessa sequência, né, de masters que vai ter. Amanhã vai ter um também com o Rogério Lima. E é legal porque antes de eu ser aluna, eu consumia muitos desses conteúdos online, né? Masterclass, live, webinar, tudo que tinha eu procurava para poder entender melhor mesmo. Então, assim, é realmente legal estar aqui. E eu vou compartilhar, né, também dessa trajetória, né, de tudo que a gente tem feito. Eu acho que tudo tem sido muito gratificante e compartilhar com as pessoas também, acho que faz parte, né, do processo de aprendizado. Espero que todos me escutem bem. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa. Bom, já parou aí, né? Então eu vou compartilhar a minha agora. Quando vocês estiverem vendo, me sinalizem, por favor. Tá vendo, né? Bom, então tá, vamos iniciar. Eu vou falar, né, sobre transformação digital na engenharia de infraestrutura. Como a Renata me apresentou, né, eu sou natural de Belo Horizonte, sempre morei aqui, Minas Gerais, aí eu até coloquei, né, no mapa quem está também de fora do Brasil para poder saber onde é. Sempre pergunto se é perto de São Paulo, perto do Rio, é mais ou menos perto. Eu cursei, né, um Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, concluí em 2021, né, então fazem 4 anos, e eu descobri o que era BIM em 2016, né, depois que eu já estava formada, atuando aí na área de infraestrutura, projeto de pontes, eu descobri o que era BIM, né, me interessei muito pelo assunto, comecei realmente a consumir todos os conteúdos que eu achava na internet, né, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente voltados para a área de infraestrutura.
até que eu conheci, né, esse Master e quis me matricular também para aprofundar meus conhecimentos de BIM e infraestrutura. Eu ingressei na Vale também em 2021, então foi uns 6 meses antes de eu concluir o Master. Ingressei como engenheira de pontes, e lá também eu tive a oportunidade de desenvolver, participar, né, de projetos que estavam sendo feitos com infraestrutura, também com modelagens em BIM. E eu pude descobrir, né, outras coisas, como GIS, como AWP, LPS e outras tecnologias também. E aí, então, faz 1 ano e meio que eu assumi o desafio da liderança de engenharia digital aqui para a área de ferrovias, e eu vou compartilhar um pouquinho dessa trajetória aqui com vocês. Aqui tem apenas um índice, né, do que vai ser falado. Então, primeiro uma introdução, explicando o que é o Núcleo de Inovação e Transformação Digital, alguns exemplos de aplicação em projetos, né, principalmente para quem nunca viu um projeto de ferrovia ou de infraestrutura, entender do que a gente vai estar falando. Depois eu vou detalhar, né, o nosso plano de implantação de engenharia digital, passo a passo, com o roadmap, o plano de capacitação. Vou mostrar alguns dados também da evolução da maturidade desde 23, né, até hoje, né, então foram 2 anos de trabalho intenso. E, por fim, né, a conclusão, listando aí as conquistas e os desafios. Acho que para falar, né, da introdução, é importante contextualizar sobre o plano, né, o roadmap de implantação de BIM AWP na Vale. Porque, assim, a Vale, para quem não conhece, é uma mineradora, né, uma das maiores mineradoras do mundo, e tem, né, os setores de projeto, de logística, de operações. Então, assim, na empresa, né, esse setor iniciou no ano de 2009, né? Então, a engenharia digital começou com os primeiros passos. Na sequência, né, teve alguns passos relacionados à padronização, sistemas da Hexagon, sistemas da Autodesk, os primeiros projetos, né, com AWP, Model Review, Design Review. E desde 2020, a engenharia digital aqui tem ganhando bastante força também, porque os sistemas da Autodesk foram homologados, o ACC, né, foi homologada como uma plataforma, a nossa plataforma oficial, né, de ambiente comum de dados. A disciplina de engenharia digital, ela também foi instituída como uma disciplina de projeto. Então, ela como é OAE, drenagem, né, fundações e outras disciplinas, a gente tem a disciplina da engenharia digital. E, em paralelo com a história da Vale, né, tem a história do nosso núcleo de inovação e transformação digital, que surgiu em 2023. Então, assim, o núcleo surgiu, né, com alguns objetivos estratégicos que eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas achei importante também pontuar, né, qual que é a nossa atuação, porque, como eu disse, né, a Vale é uma empresa muito grande, inclusive atua fora do Brasil também. E dentro das vice-presidências que existem, né, tem a VP Técnica, que é voltada a projetos, construção, tem operações também. E então a diretoria, né, que eu atuo, ela está na diretoria de projetos urbanos, né, que está contida na VP Técnica. Então essa diretoria desenvolve projetos e implanta, né? Então tem também a gerência que eu atuo, que é Gerência Geral de Projetos de Infraestrutura. Ela desenvolve projetos para para a diretoria de implantação, né, que chama Novas Ferrovias. E dentro da nossa gerência geral, existem 3 divisões, né? Tem as gerências de engenharia, que desenvolvem os projetos, tem a gerência de qualidade, que fiscalizam projetos e obras, e uma gerência de planejamento, né, que atende matricialmente. E o Núcleo de Inovação e Transformação Digital, ele atua em toda a nossa gerência geral. E temos interface, né, com o setor normativo, com a área de inovação, com obras. Então, assim, a gente também atua nas interfaces, né, que a nossa gerência tem interação, mas é assim, importante ressaltar aqui que na Vale, né, provavelmente vão ter áreas que vão estar bem mais avançadas que a gente na transformação digital, outras nem tanto. Então, assim, tem muitos níveis, né, de maturidade digital dentro da empresa. E também existem áreas que dão suporte, né, como o normativo, né, gerência de padronização, tem a área de tecnologia, tem uma área responsável por homologação de novas soluções. Então, assim, a gente está contido
né, dentro de um sistema e temos que fazer as interações necessárias, né, para que o trabalho se desenvolva. Então, isso aqui é só para todos entenderem, né, do que a gente está falando, qual que é a área de atuação. E aí, nesse cenário, né, surgiu o nosso núcleo de inovação e transformação digital. Ele, na verdade, as atividades iniciaram, né, no ano de 2023 e devido a algumas motivações, né? Então, a gente percebeu que na nossa área, né, de engenharia, tinham requisições técnicas vulneráveis, né, que muitas vezes não eram tão específicas, às vezes tinham pleitos nos projetos e nas obras, retrabalho, né, falta de padronização, muitas vezes os projetos envolvidos na mesma área usavam, às vezes, parâmetros diferentes, as soluções também eram bem convencionais, né, não tinha muita inovação, digitalização também, faltava uma capacitação específica para infraestrutura e ferrovias, as tarefas eram manuais, né, e também com grande variabilidade, né, cada profissional às vezes fazia de um jeito, e os quantitativos às vezes eram incompatíveis com os projetos. Né? Então, depois que a obra estava orçada, contratada, identificava algum erro de orçamento e quantidades. Diferente a esse cenário, né, percebemos que era difícil para os especialistas que têm atuação matricial e que já tinham muito trabalho, também, né, cuidarem desses problemas. Então, surgiu o núcleo de desenvolvimento e otimização e o núcleo de engenharia digital. Né? Hoje a gente é um total de 5 pessoas e ao longo do nosso primeiro ano de atividades, a gente viu que muitas atividades tinham interação entre os dois núcleos. Então, a gente evoluiu, né, para um núcleo de inovação e transformação digital, onde nós somos responsáveis por resolver, né, esses problemas, né, com inovação, com transformação digital, mas também sempre com atuação, né, pareada aí com os nossos especialistas matriciais. E dessa forma, a gente tem alcançado avanços significativos aí desde 23. Então, o núcleo, né, de inovação e transformação digital surgiu com os seguintes objetivos estratégicos. Né, atrelar a engenharia digital aos processos padrão da nossa área, né, buscarmos as melhores soluções para análise e estudos de engenharia de ferrovias, estabelecer processos mais automatizados, ganhando agilidade e assertividade. E todas as ações são baseadas nos pilares da transformação digital: pessoas, né, processos, políticas e tecnologias. E agora eu quero mostrar alguns exemplos, né, de projetos de ferrovias e infraestruturas. A grande diferença, né, de projetos de infraestrutura é que eles são projetos lineares. Então, né, uma linha ferroviária, ela cruza, né, quilômetros. Né? Tem linhas ferroviárias que têm mais de 1.000 quilômetros, 500 quilômetros. Então, assim, são obras lineares, mas que estão espalhadas no espaço. Né? Então, acho que essa é a grande diferença, né, das obras convencionais, como prédios, né, indústrias, porque são obras pontuais. Então, a obra anda, né, junto com a construção. Aqui mostra uma ponte ferroviária também. Então, um grande desafio é que projetos ferroviários eles têm uma inclinação muito baixa. Então, é no máximo 0,6%, né, no sentido que o trem está carregado, e 1,6% quando o trem está descarregado. O que isso quer dizer? Né? Quando você tem um desnível, né, você precisa de andar 100 metros de ferrovia para você vencer 60 centímetros, né, de desnível. Então, isso é um grande desafio para as obras ferroviárias. Né? Em comparação, uma rodovia, né, a inclinação máxima é de 8%, né, de uma rodovia, então assim, é muito maior. Esse é um grande desafio dos projetos ferroviários para a sua operação, né, que as inclinações são muito baixas. Aqui eu mostro também uma interação entre um projeto de ferrovia com um projeto de rodovia, pois quando a gente constrói uma ferrovia, né, tem essa questão de tem várias interferências ao longo do caminho. Então, se já existem estradas, né, tem que fazer transposições da ferrovia sobre a rodovia ou por baixo. Então, também, né, isso causa várias intervenções, né? Às vezes tem passagens rurais, passagens de fauna. Então, tudo isso também tem que ser solucionado no projeto. Então, aqui vocês podem ver, né, que tem os aterros, tem aqui o acesso rodoviário que está sendo refeito, né, e de uma forma que a ferrovia interfira o mínimo possível na comunidade local. Aqui temos também um exemplo bem interessante de
usa os BIM, né? Então, assim, aqui a modelagem dos projetos conceituais, ela é feita para poder ser utilizada nas reuniões com stakeholders externos, né? Que muitas vezes são pessoas que nem são engenheiros, né? Que não têm esse conhecimento técnico também para entender, né? Qual que vai ser a intervenção. Então, assim, esses modelos 3D têm sido muito utilizados para apresentar projetos conceituais em prefeituras e comunidades e tem trazido muitos ganhos, né? Porque as pessoas conseguem entender exatamente qual que é a intervenção que vai ter, né, como que a propriedade dela vai ser afetada, como que aquela nova obra vai se integrar com as rodovias, ciclovias, com os pedestres também. Então, assim, é uma modelagem relativamente simples, né, de um nível de projeto conceitual, mas ela traz muitos ganhos. Então, assim, né, nessa obra específica, são mais de 100 obras que têm que ser discutidas com prefeituras e as pessoas têm feito, né, um uso muito bom. Se tiver dúvidas sobre o que eu estou falando, deixem nos comentários, mandem as perguntas que ao final a gente vai esclarecendo, tá bom? Mas eu queria só para mostrar uns exemplos e vamos então, né, para a implantação de engenharia digital de ferrovias. Num passo a passo, né, assim, como que a gente inicia um plano de transformação digital de alguma área? Primeiro, né, sempre há a etapa de diagnóstico, onde a gente precisa de entender qual que é a análise de maturidade, né, fazer estudos de mercado, entender qual que é a situação atual, né, daquela empresa, daquelas pessoas, comparado, né, com o mercado. Então, assim, a gente precisava de entender também quais áreas vão ser envolvidas. Então, no início eu expliquei, né, que era engenharia, planejamento e qualidade. E cada uma dessas áreas tem seus cargos e funções específicos. Por exemplo, eu era engenheira de OAE, né, engenheira de pontes, mas tem engenheiro de drenagem, tem planejador, tem coordenador, tem várias outras funções que precisavam de ser discriminadas também. Um outro ponto é entender, né, como que esses profissionais trabalham hoje, quais são os fluxos, interações envolvidas, né, o que tem funcionado bem, o que não tem funcionado, quais são as dores, né, que essas pessoas têm no processo. Seguindo de nível de conhecimento e engajamento. Então, foram feitos formulários digitais que foram sendo preenchidos pelas pessoas desde 23, que eu vou mostrar uns resultados, né, desses formulários mais à frente, e também a situação de hardware e software da equipe. Né? No início, lá em 2022, 2023, quando a gente ia receber projetos em mim, às vezes o nosso computador não suportava. Teve uma vez que era uma ponte de mais de 2 quilômetros que a empresa teve que dividir em 3 modelos. Né? Um para fundação, um para os pilares e um para superestrutura, para lajes e vigas, porque o modelo era muito grande e eles não conseguiam postar no sistema. Então, assim, a gente percebeu que precisava de adequar tanto o nosso sistema de receber arquivos, como, né, os computadores que a gente possuía também. A próxima etapa foi a etapa de definições, né, onde fizemos benchmarkings com outras empresas parceiras também, né, da área de logística. Buscamos também as melhores soluções com projetistas também e com fornecedores. Né, precisávamos de entender os softwares que existem no mercado, quais já eram homologados, quais que não eram, como que eles poderiam atender melhor nessa área de infraestrutura, e entender, né, o que vai ser alterado no processo e o que a gente está tentando melhorar. No próximo passo, a etapa de planejamento, foi onde realmente o nosso roadmap, né, foi definido, né, e a gente conseguiu traçar os passos. Foi definido também que teríamos uma trilha do conhecimento, né, para poder fazer a capacitação, considerando a relação, né, cargo e função de cada profissional. E né, logo depois veio a etapa da estruturação, mão na massa, né, onde as pessoas fizeram os treinamentos, né, houve a adequação tecnológica de hardware e software, foram implantados os novos fluxos de trabalho, a gente fez revisão de padrões internos e também revisão de padrões de contratação, de projetos e obras também. E agora, né, no último passo que a gente está, é realmente a etapa de avaliação, né, onde a gente acompanha né, como que o roadmap está sendo concluído, a gente acompanha a aderência aos treinamentos, incorpora as rotinas, né, melhoria contínua também, e lições aprendidas. Eu vou trazer agora o nosso plano de implantação detalhado, né, desde o ano de 2023. Então, o que a gente pode ver? Né?
Em 23, né, era a etapa de entendimento e definições e plano de implementação. E todas as ações, né, são focadas nos pilares pessoas, processos, políticas e tecnologia. Então, foi feita a análise de maturidade, né, definição dos novos fluxos de trabalho e definição, né, da estratégia de softwares por disciplina e também de ambiente comum de dados. Já em 24, que era a etapa de preparação dos times e da infraestrutura de apoio, né, os times fizeram, a trilha foi desenvolvida, as pessoas começaram a fazer os treinamentos, né, começou a se fazer análise dos projetos por meio de modelos digitais. A MDR, que é a massa de dados de referência, né, da Vale para projetos de ferrovias, também foi atualizada, incorporando elementos de projetos ferroviários. Os padrões técnicos de contratação e gestão foram revisados. Teve adequação das licenças e notebooks e estruturação de bancos de dados e informações de campo. E no ano de 2025, né, que é o ano que nós estamos, então, né, realmente é a estruturação dos dados aí para início dos fluxos de engenharia digital e integração das soluções. Foi feita, né, uma nova análise de engajamento, né, a gente está buscando, ainda não chegamos nesse ponto, mas a gente quer fazer a integração BIM com GIS, né, temos feito workshops também 2 vezes por ano para poder compartilhar aí das pessoas trocarem ideia, apresentarem seus cases. Os workshops têm sido muito legais, né? Temos testado os novos padrões da área, internalizando os novos fluxos de trabalho, foi implantado um ambiente comum de dados, né, o ACC, e agora, né, estamos buscando melhorias aí com integração BIM-GIS, IA, AWP, né, e novas tecnologias. Inclusive, tem uma frente aqui de trabalho nosso que é bem interessante, onde as pessoas têm testado, né, rotinas para usar IA para verificação de parâmetros de projetos ferroviários, e está se desenvolvendo também a cada dia, assim, então é bem interessante, né, como que a tecnologia consegue facilitar a nossa vida. Agora, passando para a etapa de capacitação, eu vou falar um pouco como que foi essa rotina de treinamentos. Um ponto importante, né, é que todos os profissionais, né, já têm suas rotinas, né, já tem muito trabalho, e uma coisa que foi alinhada com a nossa liderança é que seria necessário disponibilizar um tempo para treinamentos. Então, a gente viu dias das agendas que eram mais livres, né, com menos reuniões, e, por exemplo, toda sexta de manhã, as agendas foram bloqueadas aí durante mais de 6 meses, tipo 3 horas, né, de 9 a meio-dia, para que as pessoas pudessem efetivamente realizar os treinamentos. E era interessante porque nesse período, né, que a gente chamava hora do foco, dedicação para capacitação, as pessoas realmente faziam os treinamentos, porque muitas pessoas me mandavam dúvidas e falavam que concluiu e tal. Então, assim, eu ficava tipo um apoio, né, durante esse período, mas o pessoal estava realmente utilizando esse tempo para fazer os treinamentos, porque, assim, é importante, né? A gente vai ver que a carga horária é elevada e tem que ser um tempo contínuo, né? Não adianta você fazer meia hora, depois meia hora. Era legal, assim, você pega um treinamento longo e faz, né? 2, 3 horas seguidas. Então, os conteúdos foram divididos entre conteúdos essenciais, que todas as pessoas têm que fazer, de todas as funções, né? Incluindo coordenação, equipe técnica, qualidade, planejamento, gerentes, né? Todo mundo tem que fazer esses conteúdos essenciais. A necessidade disso, né? Porque eles são os conteúdos básicos para que todo mundo entenda quais são os fluxos dos projetos. Porque a gente explicou que seria necessário que todo mundo entendesse do que a gente está falando. Lógico que o nível de conhecimento que um planejador vai ter que ter é diferente de um nível, né, de uma equipe técnica. Mas é importante que todo mundo fale a mesma língua, né? Então, os cursos aí voltados para as melhores práticas em gestão da informação, com o uso da ISO, o curso da Autodesk Construction Cloud usuário, fluxos de engenharia digital em projetos ferroviários. Esse curso ele foi muito interessante, porque ele passou por todo esse fluxo de trabalho, né? Desde o levantamento da nuvem de pontos, como que você faz a migração dos dados para um projeto conceitual, onde se faz as análises de alternativas de traçado, como que esses dados, né, são migrados para um civil 3D para poder desenvolver, né, o traçado com os parâmetros ferroviários, e o projeto de estruturas é desenvolvido num outro software. Na sequência, né, todos eles são compilados no Navisworks com o modelo federado.
E o último passo, né, que é a publicação do GIS, que também está no treinamento e a gente está tentando colocar em prática. Né? Então, assim, continuando, né, tem um curso teórico de introdução ao GeoBIM, que é a integração do GIS com o BIM, análises de ArcGIS. Então, assim, esse aqui é um conteúdo de 10 horas que mostra, né, tudo que é possível de fazer com ArcGIS e GIS, qual que é a utilidade, né, tanto para dados de campo, operação, obra, projeto. Tem o curso de criação de modelos de captura de realidade, análise de nuvem de pontos, projeto conceitual de ferrovia, introdução, né, ao Civil 3D para projeto de ferrovia e o Navisworks, né, com extração de quantidades, coordenação, planejamento e construtibilidade. Aí eu falei no início, né, que a gente tem feito aí sempre os acompanhamentos, então o nosso plano de capacitação iniciou em outubro do ano passado, né, com 12%, então a gente conta, né, todo mundo tem que fazer 10 conteúdos. Então, começou, né, 12%, 20%, e foi crescendo, né, a nossa capacitação. Hoje a gente está aqui com 89% em julho, mas a nossa meta é chegar em 100% até o final do ano. Então, a gente continua, né, fazendo acompanhamento das pessoas que estão pendentes, né, fazendo um plano de adequação também, para que realmente, né, todo mundo consiga finalizar e a gente cumpra esse objetivo de capacitação. Aí, continuando, né, além dos conteúdos essenciais que todas as pessoas precisam de fazer, tem também os conteúdos técnicos, né, específicos para cada função. Então, tem, por exemplo, o treinamento ACC, voltado para o administrador, para o normativo, né, que são as pessoas que administram o ambiente. Tem um conteúdo de Global Mapper para análise de imagens de satélite. Tem um recap para criar nuvem de pontos. Aí tem vários conteúdos do Civil 3D voltados, né, para as funções específicas do que as pessoas exercem no projeto. Então, tem topografia, geometria, terraplenagem, drenagem, modelos geológicos geotécnicos, sinalização, energia, telecom, ferramentas complementares, Dynamo, extração de quantidades, extração de documentação 2D, Subassembly Composer, Property Set, e o de Revit, né, que é a análise de projetos de OAE e estruturas. E uma coisa interessante é que todos esses conteúdos que eu falei, eles foram disponibilizados na plataforma, né, que chama VES, que é o Vale Educational System. E ele foi mapeado, né, para as pessoas da nossa área, mas eles estão disponíveis. Então, assim, eu tenho várias pessoas de outras áreas que entram em contato comigo, que estão fazendo, que estão gostando, né, que falam que os conteúdos são técnicos e ricos também. Então, é legal que a gente está conseguindo trazer uma contribuição, não só para a nossa área, mas também para toda a empresa, né? E aí, isso é legal, né, porque a gente vê que o conhecimento vai se multiplicando, todo mundo vai trocando ideias também. Inclusive, foi o curso de ArcGIS que fez com que a gente se conectasse com a área de tecnologia, né? Que acabou entrando em contato com a gente, querendo fazer provas de conceito. Então, assim, a experiência da trilha tem sido muito legal. E aqui tem uma matriz, né, de atribuição de função, né, que as pessoas exercem com os conteúdos. Então, os conteúdos foram lançados, né, em 2024, e aqui, né, a gente pode ver que tem conteúdos que são atribuídos a todas as pessoas e conteúdos que são mais específicos, né? Por exemplo, no conteúdo do Revit, ele foi mapeado para engenheiro de OAE e engenheiro de geotecnia. Mas tem profissionais de outras disciplinas que falaram assim, não, eu quero fazer, eu gostei, eu acho que vai agregar para o meu trabalho. Então, tá liberado, né? Todo mundo que quiser pode fazer. E esse mapeamento foi feito, né? Que tem até a carga horária de cada profissional. Então, vocês podem ver assim, que a carga horária é elevada, né? E é a partir de 30 horas, mas alguns profissionais têm que fazer quase 100 horas de treinamento. Então, por isso que é importante, né, ter esse plano, ter o horário dedicado, porque realmente o conteúdo é extenso. Agora, vamos para a evolução da maturidade digital nos anos, né, de 23, 24 e 25, que particularmente é a parte que eu mais gosto, assim, é que a gente consegue ver o alcance, né, das ações, onde que também tem campos para melhoria. Então, vamos lá. Como que foi feita essa análise? Né? Então, foram feitos formulários digitais, que foram divulgados para as equipes, e tinham questões, né, sobre quais são as principais vantagens, dificuldades para a utilização do BIM,
para medir também o nível de conhecimento sobre principais terminologias, como BIM, softwares, modelo federado, parametrização, usos BIM, ACC, PEB, Navisworks, Infraworks, são muitas perguntas. As pessoas gastavam, em média, 10, 15 minutos respondendo os questionários. Né, também perguntas sobre o licenciamento. Todas essas perguntas aqui, elas eram fechadas. Tinham as opções para as pessoas marcarem. Mas sempre deixávamos no final também perguntas abertas, né? Por exemplo, sugestões para treinamento, dúvidas, o que você sente falta, porque aí a pessoa tinha liberdade, né, para poder escrever o que quisesse, mesmo se não tivesse abordado nas opções. E esses formulários, né, em 23, ele foi preenchido somente pela engenharia, 23 pessoas. Em 24, né, tiveram 48 da engenharia e 25, né, das equipes aí de planejamento, CAPEX, qualidade, VPS. E 25, né, foram 51 pessoas e 17, né, das demais equipes. Em 25, né, a gente conseguiu chegar aí a quase 50%, né, de respostas, o que foi significativo, mas podemos ter mais, né, nos próximos. E qual que é a meta? Né? A gente quis medir o conhecimento da seguinte forma. As equipes de engenharia, né, elas precisariam de ter uma nota de 8 a 10, que quer dizer prática. Né? No próximo slide eu vou mostrar como que é essa classificação. E as equipes, né, de planejamento, CAPEX, qualidade OPS, precisam de ter uma nota de 6 a 8, que está relacionado com conhecimento, né? Um conhecimento a ponto de discutir sobre o assunto e uma prática. Então, por exemplo, né, então essas eram as opções, né? Se a pessoa nunca ouviu falar, é 0. Né? Se a pessoa já ouviu, mas não conhece, 1. Né? Já ouviu, sabe para que serve, mas nunca mexeu, 3. Conhece pouco, 5. Conhece a ponto de discutir sobre, 6. Já utilizou poucas vezes, 8. Possui experiência, trabalha com isso, 10, né? Que é o máximo. E aí, eu tenho um BI com todas essas terminologias. Então, por exemplo, BIM, né? O que a gente pode ver? Em 23, 70% das pessoas conheciam pouco sobre BIM. Então, esses 70%, né, ganharam nota 5. E aí, tirei a média, né, para todas as pessoas. E em 25, por exemplo, né, 31% já tinham utilizado poucas vezes, então é nota 8. Possui experiência, nota 10, e fui fazendo isso. Eu tenho uma planilha no Excel, né, com esses resumos, e fiz isso para todas as terminologias, que eu vou mostrar os diagramas mais para frente. O interessante é o ACC, assim, que acho que foi a nossa maior virada de chave. Por quê? Em 23, se a gente soma as pessoas que nunca ouviram falar e das que têm um nível de conhecimento baixo, dá 90% das pessoas. E com as ações que foram feitas, né, pelo normativo, com a homologação do ACC na empresa, com a utilização, né, da plataforma nos nossos projetos, ainda subiu aqui para 31% que já está utilizando, né, e 19% que possui experiência e trabalha com isso. Então, assim, em 2 anos, né, com a utilização, a gente conseguiu praticamente inverter esse cenário. Agora que eu vou trazer o resumo, né, da evolução da maturidade. Antes disso, vocês lembram que eu falei, né, que a equipe de engenharia, então a meta é ficar entre 8 e 10, né, que quer dizer que tem prática, pouca prática ou muita prática, mas essa é a meta. E para as demais equipes, né, que são as equipes de suporte, planejamento, a meta é 6 a 8, né, que conhece a ponto de discutir e que já utilizou algumas vezes, né? Então, essa é a nossa meta. E aqui eu trouxe os diagramas, que eu separei entre diagramas de processos e políticas e os diagramas de tecnologias. Então, assim, se a gente pode observar aqui, né, que aqui tem os principais terminologias, né, o BIM, IFC, LOD, BEP, parametrização, modelo federado, usos BIM e CDE, né, que é a plataforma de colaboração. E em 23, né, a gente pode ver que alguns desses tinham até nota próximo de 1, 2, né, que é bem aqui o centro do gráfico, né, mostrando que realmente o nível de conhecimento da equipe era bem baixo. Já em 2025, né, a gente está vendo que está entre 5 e 8, né, as notas. Então, assim, já melhoramos bastante também com essas aplicações, mas vemos que ainda, né, isso aqui é a base do BIM, né, a base das terminologias. Então,
a gente vê que vai ser necessário, né, reforçar, inclusive nas perguntas abertas, as pessoas falaram, né, para ter treinamentos específicos sobre BEP, né, treinamentos específicos sobre o modelo federado e fluxo. Então, a gente vê que a equipe sente necessidade de treinamentos adicionais, mas estamos no caminho, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre evoluindo, a gente tem margem ainda, né, para poder melhorar, e acho que é só o começo da nossa trajetória de transformação. E os resultados da equipe, né, de planejamento, CAPEX, qualidade e VPS, né, também mostram que o nível de conhecimento melhorou significativamente desde 24, né, mas aqui ainda a gente não chegou no 6, né, que era o que a gente queria, né? Então, a gente vê que tem algumas coisas, né, como o LOD, né, o nível de detalhamento, a parametrização, a gente vê que ainda, né, precisamos de ter ações, né, para poder melhorar um pouco esses pontos. E quanto a tecnologias, foi o que a gente mais melhorou. Eu acho que também em função da trilha do conhecimento, da aplicação dos softwares, da adequação da estrutura tecnológica. Então, a gente pode ver, né, que o ACC, né, o Naves, o InfraWorks, que tinham aí uma nota baixa, né, aqui em 23, mas alguns deles já estão até próximos de 8 ou passando de 8 aqui, né, como o Autodesk Construction Cloud, né, o Civil 3D. Então, a gente vê que a equipe tem evoluído ao longo dos anos e, né, da mesma forma, a equipe de planejamento, CAPEX, qualidade também, né, tem melhorado, provavelmente em função da trilha do conhecimento que as pessoas, né, já concluíram bastante. Então, isso é legal porque esses diagramas dão uma visão geral, né, das melhoras, e quando a gente acessa o BI, a gente consegue ver caso a caso, né, como que está. Então, isso é bom, né, é bom ter esse parâmetro e continuar evoluindo, né? Espero que no final do ano, quando a gente fizer a análise de novo, seja ainda melhor, e esse é o caminho. Um ponto legal também é esse aqui, né, da evolução da maturidade, das vantagens e dificuldades, porque tem algumas vantagens, né, que apareceram, que foi meio que um consenso, que o uso do BIM em projetos reduz as inconsistências, aumenta a velocidade para tomar as decisões e tem um melhor entendimento do projeto por todas as áreas envolvidas. E como dificuldades, né, a dificuldade de contratação de empresas capacitadas, né, surgiu nos 3 anos, aí, basicamente com os mesmos índices, só que a mudança de cultura, a cada ano o pessoal tem mostrado que é uma grande, né, dificuldade na adoção, porque quando a gente fala, né, de um projeto colaborativo, né, desenvolvido em BIM, multidisciplinar, isso muda a forma que um projeto é concebido, né, que antes era cada disciplina faz o seu, depois a gente junta e corrige. Hoje não, né, é uma forma muito mais colaborativa, e a gente vê que mudança de cultura tem sido, né, a principal dificuldade. Em 25, né, 33% das pessoas ressaltaram ter essa dificuldade. E agora, vou falar um pouco sobre as nossas conquistas parciais até então. Então, assim, acho que uma grande conquista é o avanço na capacitação da engenharia digital, né, 89% alcançados. A gente implantar o ACC e começar a utilizar nos projetos também. Agora está em desenvolvimento esse ano um projeto pioneiro também com BIM AWP para implantação, que é uma obra de uma passagem que vai estar sendo planejada para construção, né, ainda esse ano. Então, acho que esse aqui vai ser um case muito legal. Assim, a gente já teve outros cases de AWP, mas em projetos básicos, né? Esse vai ser o primeiro projeto detalhado, né, para construção mesmo. Tivemos avanços significativos da maturidade, né, desde 23 até agora. Concluímos nossa requisição técnica, né, com os checklists de verificação e hoje os nossos projetos em andamento, né, 60% estão sendo feitos em BIM, 60% com AWP, 50% utilizando o ACC e 20%, né, está utilizando o GIS. Então, é bom, né, termos essa noção. E, assim, hoje, a nossa premissa é que todos os projetos novos são feitos utilizando o BIM. Só que tem, às vezes, projetos que já são, né, de contratos antigos, então por isso que a gente está em 60%. Mas acredito, né, que daqui a um tempo a gente vai chegar no 100% também. Agora, os desafios que temos daqui para frente, né, que é a integração do BIM com o GIS, né, alcançar o 100% de conclusão da trilha de engenharia digital. Né, agora, como eu mostrei o roadmap, né, ele está até o ano de 2025. Então,
Agora a gente já tem que pensar num novo plano de ação para os próximos anos, né, para a gente priorizar objetivos, priorizar ações também. A gente tem frequentado muitos fóruns esse ano, né? Eu fui no BIM Fórum, eu fui na Missão Boston, que é um fórum que teve nos Estados Unidos, no SBTIC, né, que é o Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação da Construção. Ele vai acontecer em agosto, em Florianópolis, e nosso núcleo vai apresentar 2 artigos lá também. E a gente desenvolveu um projeto piloto agora com a nossa RT padrão, né, e com as lições aprendidas. Então, a gente entende, né, que a transformação digital ela é realmente contínua, né, é necessário monitorar, né, é necessário medir os avanços para que a gente entenda a efetividade nas nossas ações. Então, por exemplo, na capacitação, quando a gente viu, né, que o nosso diagrama não estava mais subindo, né, na aderência, a gente começou a mudar a estratégia, né, fazer abordagens mais pessoais também, conversar com os gestores da importância. Então, a gente vê o tanto que é necessário, né, ter esse acompanhamento e sempre ver se as ações que a gente está tendo estão levando aos objetivos que a gente quer alcançar. Então, acho que é isto, né? Eu agradeço a todos aí pela atenção. Acho que é um grande privilégio estar aqui hoje, né, falando com vocês. Eu vi que tiveram algumas perguntas no chat, então a Renata vai conduzir agora aqui esse momento. E, no mais, é isso. Esse aqui é o QR Code para o meu LinkedIn também. Quem quiser adicionar, mandar mensagem, fica à vontade. E é isso. Muito obrigada, gente. Super, Priscila. Obrigada, muito interessante. É bem legal a gente ver a implicação, né, dos profissionais, o seu em especial, nessa jornada. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas agora, que o pessoal mandou aqui pelo chat. Então, vocês estão me ouvindo? Priscila? Sim, Sim? Ah, eu estou tá. te ouvindo. Me perdi aqui. Vou começar com a pergunta do Alisson, que ele pergunta qual a maior dificuldade encontrada na compatibilização entre BIM e GIS. A gente viu ali que 20% dos projetos em andamento utiliza GIS, né? Ainda tem uma grande margem para aumentar a utilização do GIS. Por conta dessas dificuldades, e quais seriam? Olha, na verdade, a integração, né, do BIM com GIS, a gente ainda está no processo. Os que utilizam GIS são mais dados da gestão fundiária, que fazem, né, os mapeamentos das propriedades, das interlocuções, né, com dados de campo. Então, assim, acaba que outras áreas pares às nossas estão utilizando GIS, e agora o nosso passo é fazer a integração. Algumas das limitações têm a ver com plataformas tecnológicas. Por exemplo, esse ano, né, foi liberado na Vale a integração do BIM com o GIS. Né? Tem algumas tecnologias que elas estão disponíveis no mercado, mas, né, por alguma questão de segurança, né, por alguma questão, a nossa TI bloqueia, né, por exemplo. E aí, esse ano foi liberado, e agora, assim, os projetos que a gente tem estão em andamento. Então, a gente está querendo desenvolver um case interno, né? Mas eu acho que assim, a dificuldade é realmente ter um BIM estruturado e um GIS estruturado. Agora, pelo que a gente entendeu, né, assim, o caminho tecnológico está aberto para a gente fazer essa integração. E aí, agora também é uma questão de conhecimento das pessoas, né? Acho que a capacitação está preenchendo essa lacuna, e quando a gente começar a testar efetivamente, né, pode ser que a pergunta seja diferente, assim, mas hoje, né, a nossa dificuldade é realmente a maturidade BIM e maturidade GIS para que a gente possa integrar. Perfeito. A Priscila Neves, ela pergunta, ela faz pontua, né, que o BIM não é só 3D, e se vocês utilizam o BIM em todas essas etapas que ele pode ser utilizado, né, cronograma, orçamento, e quais as dificuldades nesse processo? Sim. Olha, a gente já tem alguns projetos, né, que foram desenvolvidos que até se utilizou, né, um 4D, que é o BIM com planejamento, mas também a gente está, né, na nossa capacitação essa previsão. E assim, a gente quer ampliar o uso, né? Esse ano a gente está com o lema assim, vamos tentar um básico bem feito, né? Conseguir fazer
um BIM com qualidade, né, para que a gente possa ampliar para esses novos níveis. A questão do CAPEX, inclusive, tem algumas iniciativas internas da Vale também, inclusive tem uma que chama Smart CAPEX, que tem iniciativas realmente de fazer um CAPEX inteligente, né, vinculado aí com sistemas, com modelos. Então, a gente também né, tem profissionais da nossa área envolvidos nessas iniciativas. Acho que é, assim, o sonho de consumo, né, a gente ter todos né, todas essas informações interligadas. Mas é um passo a passo, assim, ainda não chegamos lá, mas gostaria. Inclusive, no mês passado, né, quando eu falei que eu estive presente nesse evento lá nos Estados Unidos, foi apresentado, né, que para a reforma de aeroportos lá nos Estados Unidos é realmente feito, né, um BIM 3D, 4D, 5D, eles conseguem tirar a curva, né, de quantos dólares eles estão gastando em cada mês, como que tudo eles fazem a construção virtual antes de efetivamente construir. Então, assim, foi algo que brilhou os olhos, né? Deu vontade de chegar lá um dia, mas ainda não temos feito na nossa área, né? Se queremos fazer, acho que vai ser inclusive até um case que a gente vai priorizar para o próximo ano, esse ano a gente está tentando fazer um AWP, né? Que é o BIM integrado à construtibilidade, né? Com otimização também da construção. Quem sabe o 5D é o próximo passo. Super. O Lucas, ele pergunta, com o avanço da maturidade em BIM, como podemos aprimorar os modelos de contratação BIM com critérios que vão além do drive de menor custo, incorporando os benefícios e valores estratégicos que o BIM entrega? Oh, Lucas Fukuda, uma pergunta interessante. Acho que assim, a gente tem visto, né, que muitas dificuldades que a gente enfrenta, né, durante o desenvolvimento do projeto, né, tem a ver com essas questões, né, de critérios de contratação. E temos visto também que, quando se trata, né, de BIM, avaliar só pelo menor preço é complicado, né, porque as propostas às vezes não estão devidamente equalizadas e tudo mais, mas isso é um ponto, né, que acho que a gente precisa de discutir com os suprimentos também, sobre essas questões de qualidade, né, de entrega, de modelo. Acho que todas as empresas que prestam serviços para a nossa empresa, elas são avaliadas, né, que é o IQF, Índice de Qualidade do Fornecedor. Então, assim, a gente tem tentado relatar, né, essas questões contratuais que temos enfrentado nesse índice, para a gente realmente tentar próximos passos, né, para entender assim que quando a gente está falando de projetos digitais, né, projeto, a qualidade do projeto interfere muito nos próximos passos. Então, às vezes, aquela economia que faz no preço do projeto, a gente tem um prejuízo maior depois. Mas esse é um ponto a ser trabalhado, né? Eu concordo que não deveria ser apenas pelo custo, mas ainda temos que resolver esse problema. Bom, a próxima pergunta do Manecas, ele é nosso aluno também, está nos assistindo de Uhum. Moçambique. Ele faz uma pergunta sobre o LOD, se vocês têm um LOD requerido, uma base. Não, assim, projetos conceituais, básicos, né, e detalhados, o índice de detalhamento requerido, ele é coerente com a fase do projeto. Então, hoje, né, a gente tem, inclusive, documentos que foram baseados no normativo, né, que são checklist de atributos para cada fase, e cada área tem a liberdade, né, de acrescentar ou retirar os atributos que achar pertinente. Então, assim, se a gente for comparar, né, para um conceitual, seria um LOD 200, para um básico, um LOD 300 e para um detalhado 400. Só que a gente tem visto que na prática, né, quando a gente fala só LOD, ainda fica muito restrito, né? Então a gente precisa de colocar mais informações para que a gente efetivamente receba, né, o que a gente gostaria. E aí que entram esses checklists, né, que eles agora são disponibilizados, né, no momento da contratação, né, a gente pode discutir, né, o que adiciona, o que retira, mas é importante falar assim de requisitos necessários por disciplina de projeto, né, e não somente LOD. O Henrico da Veron Partners, ele pergunta como você enxerga o papel da interoperabilidade, como em formatos de FC, em projetos de infraestrutura.
e como está a implantação na Vale. Sim. Olha, o que acontece? Quando a gente fala de interoperabilidade para a infra, inclusive tem algumas notícias, né, que tem saído, a NTT está exigindo padrões BIM agora para rodovias, a MRS agora iniciou, né, uma RDT de desenvolvimento de padrões neutros para ferrovias também. Então, a gente vê assim que no mercado, né, a gente caminha para uma interoperabilidade. Aí, agora, na Vale, essa discussão, né, tem acontecido, ainda está recente, porque inicialmente, né, a gente tem 2 fornecedores de software assim, que acabam fornecendo todas as plataformas. Então, assim, na realidade, hoje que a gente trabalha, né, o IFC não é tão necessário, porque a gente, né, tem usado a mesma suíte de softwares. Só que quando a gente pensa, né, na perpetuidade da informação, né, nas próximas etapas também, a gente vê que é sempre importante ter um IFC, né, porque daqui a alguns anos, não sei se as plataformas que a gente utiliza, né, vão estar valendo, se elas vão estar disponíveis. Então, assim, a gente tem iniciado essa discussão sobre o IFC, inclusive com o normativo, com outros setores. Acho que a gente ainda precisa de amadurecer internamente, mas é o caminho que o mercado está tomando, né? Padrões neutros, né? Para outras empresas que eu já conversei também do setor de infraestrutura, né? Estão, né, bem nessa pegada de usar IFC, para as pessoas poderem utilizar, né, softwares abertos, mas ainda não, na área que eu trabalho, pelo menos, não é uma realidade. A Daniela Teixeira, ela quer saber quais os softwares e processos, né, utilizados em projetos específicos de ferrovia, que são aplicados ao desenvolvimento de estruturas civis, nas instalações de apoio ao projeto principal, né, de arquitetura e engenharia. Se nesse treinamento que vocês fizeram, eles foram contemplados, essas instalações de arquitetura e engenharia. Entendi. Tem tem um treinamento, acho que é obras complementares, se eu não me engano, que tem, né, algumas questões relacionadas a essas questões. Aí, no treinamento que a gente fez, ele é bem focado em verificação de projetos e parâmetros ferroviários. Aí, agora que a gente tem visto, né, que as pessoas têm tido necessidade também de modelar, né, de entender como que o projeto funciona desde o início. Então, a gente está, né, movendo algumas ações aí nesse quesito, mas o que eu vi que as pessoas utilizam, né, para instalações, utiliza muito o Revit, né, que é uma plataforma da Autodesk. Agora, se tem similares ao Revit de outros fornecedores, eu não saberei dizer. Se alguém souber, pode falar aqui nos comentários. Mas, né, tiveram alguns conteúdos, mas acho que especificamente sobre instalações de apoio, acho que não teve. Teve de OAE e instalações complementares. A Thelma pede para fazer uma demonstração. Aqui a gente não tem muito tempo, Thelma, então por isso a gente não vai conseguir fazer essa demonstração. Fica para uma próxima masterclass. O Manecas pergunta qual a previsão para operação e manutenção, a utilização do, né? Olha, Manecas, essa aí eu gostaria de ter uma previsão. Se pensando no nosso passo a passo, né? Tipo, quando a gente pensa até aqui no Brasil, né? Quando teve o BIM Mandate para a utilização do BIM, né? Começou 21, né? Foi projeto, né? 23 foi obras e 25, né? É operação e manutenção. Então teve aí uns 4 anos, né? De intervalo para que as empresas pudessem, né, se adequar e se capacitar. Então, assim, pensando nesse cenário, né, acredito que aqui na Vale, né, daqui uns 3 ou 4 anos. Mas eu sei de outras, né, concessionárias ferroviárias também que já estão, né, com isso mais adiantado e que estão já fazendo os modelos IFC pensando na operação manutenção. Então, eu acho que ainda já é realidade no Brasil, né, para outras empresas. O Caio Henrique Cândido quer saber se vocês estão usando captura da realidade, como está sendo tratado esse tema no fluxo de implantação.
da transformação digital. Sim, não tenho. Teve, né, o conteúdo voltado aí para a nuvem de pontos e captura de realidade. Essa parte, né, do escaneamento a laser, georradar, já é algo que já estava, inclusive, sendo utilizado antes, né, do plano de implantação, principalmente porque tem muitas obras urbanas, né, que precisam de identificar as interferências, mas essa questão está sendo abordada e tem feito a diferença também, né, para a identificação de melhores soluções. Super. O Bruno Moselli, da FF Solutions, diz: considerando que projetos ferroviários envolvem extensas faixas de domínio e múltiplas interfaces territoriais, como vocês enxergam o potencial do uso combinado de GIS e BIM para otimizar a tomada de decisão ao longo de todo o ciclo de vida da ferrovia, do planejamento à Bom, operação? e aí, Bruna, tudo bem? Bom, eu acho que é imprescindível, né? Eu acho que a gente vê que o BIM ainda tem muito potencial, né? O GIS também, mas quando a gente usa os dois em conjunto, né? Acho que a gente consegue pegar as informações do BIM, né? Colocar no espaço e de fácil acesso também para todas as pessoas, né? Então, por exemplo, aqui na Vale, todo mundo, né, que tem um e-mail Vale consegue acessar uma plataforma GIS de dados, né? E consegue visualizar os dados que estão disponíveis, né, para essa pessoa. Então, assim, eu acho que quando a gente, né, estiver pensando nessa parte de operação e manutenção, acho que essa integração, né, de GIS e BIM vai fazer muita diferença, né, para poder centralizar as informações. O GIS tem esse diferencial de ver as camadas, né? Então a gente consegue ir colocando as camadas de dados que a gente quer visualizar e como que elas interagem entre si. Então, assim, eu vejo que é um caminho, né, possível e que vai ser necessário. Agora, como que a gente vai chegar lá, ainda não sei, mas esse é o caminho. Vou terminar com essa pergunta da Priscila Neves. Sabemos que, como mulheres na construção civil, muitas vezes precisamos nos esforçar além do esperado para sermos reconhecidas e respeitadas profissionalmente. Considerando sua trajetória em uma empresa de grande porte como a Vale, você já enfrentou situações difíceis na carreira? E como lidou com esses desafios no ambiente de trabalho? Ó, bacana, Priscila. Obrigada aí pela pergunta. Eu acho que, bom, eu tenho, né, já 13 anos aí de experiência no mercado de infraestrutura e aqui, né, aqui na Vale eu estou há 4 anos e, assim, eu fico feliz de dizer, né, que eu não enfrentei esse tipo de situação aqui. Acho que a empresa, assim, tem feito, né, várias iniciativas, né, para contra isso. Inclusive, a vaga que eu ingressei na empresa, né, era uma vaga exclusivamente feminina. Então, tem muitos, realmente, né, muito incentivo para aqui na Vale para que realmente a gente consiga equalizar a força de trabalho feminina e masculina. Eu já vi pessoas, né, em outras situações que relataram que já enfrentaram, principalmente, né, no ambiente de obra, de campo também, mas como eu lidaria com essas situações, acho que é sempre recorrer aos recursos cabíveis, né, reportar ao líder imediato, né, usar os canais apropriados, né, canal de denúncia e tudo mais. Mas eu acho que nesse tipo de situação tem que ser relatado se a pessoa, né, sofre, ou inclusive encorajar pessoas, né, se tem colegas que já sofreram esse tipo de situação, encorajar a usar os canais cabíveis também. Mas, assim, eu fico feliz de dizer que comigo, né, nunca aconteceu. Assim, mesmo indo a campo, viajando, às vezes eu percebia assim, um excesso de cuidado, né? Se eu ia pegar o carro e ia para campo sozinha, eu via que as pessoas ficavam preocupadas, né? Eu tinha que avisar a hora que eu cheguei, né? A hora que eu tivesse em deslocamento, assim, mais com uma medida de precaução mesmo, mas, assim, não sofri machismo, não. Excelente. Bom, vamos finalizando por aqui. Muito interessante, super informativa essa masterclass, Priscila. Foi muito boa mesmo. Queria agradecer a sua participação e colaboração de sempre. Foi excelente.
E Então, agradeço a obrigada. todos que estiveram aqui com a gente também até o final, que interagiram, mandaram perguntas. Ótimo, espero ver todos vocês nas próximas masterclasses. Lembrando, amanhã temos outra. E para finalizar, queria saber se Priscila quer deixar algum recado para os nossos assistentes. Sim, sim. Bom, primeiramente agradecer, né, de coração a oportunidade. Acho que, né, dá para ver que eu estou bem feliz de estar aqui, né, com essa oportunidade. E eu acho que eu fiquei feliz que eu até vi uma pessoa que nos comentários falou que era a primeira masterclass que assistia, né? E meu caminho aí, né, na infraestrutura, na transformação digital, começou também, né, com masterclasses, com webinars também. Então, eu descobri o BIM, né, em 2015, assim, me apaixonei e pensava assim, como que eu vou trabalhar com isso? Né? Na época, eu já estava desenvolvendo uma carreira técnica, não conseguia enxergar como que seria essa minha transição, até que, né, eu consumia todos os tipos de conteúdo, evento, tudo que tinha, eu estava lá. Me matriculei, né, no Master em 2020, né, concluí. Quando eu ingressei no curso, eu ainda não trabalhava com BIM, mas eu tinha esse desejo também. Então, eu acho que o Master foi realmente essencial, né, para a minha virada de chave na minha carreira. E acho que um recado que eu dou para as pessoas também, né, acho que a gente tem o hábito de se comparar com as pessoas às vezes, né? E assim, e o que eu acho que cada um tem que valorizar a sua própria trajetória profissional, que é única, né? Com as experiências que cada um vive também. Então, assim, sempre, né, correr atrás, buscar. Eu acho que se a gente tem ambições e sonhos profissionais também, acho que sempre enxergar, né, como que a gente pode alcançar isso cultivando nossa rede profissional, né, tá aceitando ajuda, aceitando ajudar os outros também. Acho que dessa forma a gente constrói uma rede ampla, né, profissional aí para a vida e segue em frente, assim. No mais, agradecer a presença de todos. Minha mãe está aí também, Meire. Foi inclusive, né, por causa dela que eu descobri o que era o BIM também. Então, acho que é legal, né, ter minha família toda na engenharia também do meu lado. A gente é sempre parceiros aí para as coisas. E agradecer a todos mesmo, né? Eu sei que é difícil, né, tirar um tempo aí no meio do dia para estar dedicado à agenda. Então, agradecer aí ao tempo de todos. E obrigada, Renata Zigurati, também pelo convite. Obrigada, Priscila. Exato, obrigado a todos por estar aqui essa hora, hora do almoço aí no Brasil quase, né? Então, vamos finalizando por aqui. Agradeço de coração todos vocês e a gente se vê na próxima. Até logo. Obrigada, Renata. Tchau, tchau.